E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos bater um papo filosófico. Vamos falar sobre um filósofo grego que deixou um legado para o nosso mundo ocidental, ou seja, para toda a humanidade. Vamos falar sobre ideal platônico. Para começar, quem foi Platão? Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior no mundo. Nasceu por volta de 427-428 a.C. Era filho de Aristão e morreu um ano após a morte do estadista Péricles, em 348 a.C. Sofreu influência de outros filósofos, como Sócrates, Homero, Hesíodo, Aristófanes, Protágoras de Abdera, Parmênides, Pitágoras, Heráclito e Orfismo. Ele é amplamente considerado uma figura central na história da Grécia Antiga e da filosofia ocidental, juntamente com seu mentor, Sócrates, e seu pupilo Aristóteles. Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. É também frequentemente citado como um dos fundadores da religião ocidental, da ciência e da espiritualidade. O assim chamado neoplatonismo do filósofo como Plotino e Porfírio influenciou Santo Agostinho e, portanto, o cristianismo, bem como a filosofia árabe e judaica. Platão era um nacionalista, realista, idealista e dualista. A famosa contribuição leva o seu nome, o platonismo, que é a doutrina das formas conhecidas pela razão pura, para fornecer uma solução realista os problemas universais. Ele também é epônimo do amor platônico e dos sólidos platônicos. Na política, Sócrates afirma que a sociedade tem uma estrutura de classes tripártida, correspondente à estrutura de apetite e espírito, razão da alma individual. O apetite, espírito, razão e análogo às castas da sociedade. São os produtores, que representa os trabalhadores, aqueles artesãos, carpinteiros, encanadores, pedreiros, comerciantes, fazendeiros e etc. Eles correspondem ao apetite da alma. Existem os guardiões, que são protetores ou guerreiros, aqueles que são aventureiros, fortes e corajosos, representados pelas forças armadas. São encarregados de proteger, corresponde à parte espiritual da alma. E existem os governantes, que são os governantes ou reis filósofos, aqueles que são inteligentes, racionais, autocontrolados, apaixonados pela sabedoria, adequados para tomar decisões pela comunidade. Correspondem à parte racional da alma e são muito poucos, segundo Sócrates. A utopia platônica da república é igualitaristas para Sócrates. Deve haver a igualdade absoluta entre homens e mulheres. Ambos devem ter a mesma educação e as mesmas oportunidades de chegar a ser guardiões ou governantes. Guardiões e governantes não devem constituir famílias ou manter propriedades privadas, ambos permitidos somente aos produtores, afirma Sócrates. De acordo com esse modelo, os princípios democráticos atenienses, como existiam em seus dias, são rejeitados, pois apenas alguns são adequados para governar. No campo da ética e justiça, quando Platão escreveu A República, ele define a justiça como a vontade de um cidadão de exercer sua profissão e atingir seu nível pré-determinado e não inferior em outros assuntos. Para que a justiça tenha alguma validade, ela terá que ser uma virtude e, portanto, contribuidora de modo constitutivo para a boa vida de quem é justo. Na filosofia de Platão, é possível visualizar duas modalidades de justiça, uma absoluta e outra relativa. A justiça relativa é a humana, que espelha-se nos princípios da alma e tenta dela se aproximar.
virtude indispensável à vida em comunidade. É ela que propicia a convivência harmônica e cooperativa entre os seres humanos em coletividade. Para Platão, o conhecimento sensível, crença e opinião é apenas uma da realidade, como se fosse uma visão dos homens da caverna do texto Alegorias da Caverna. E o conhecimento intelectual, raciocínio e indução, alcança a essência das coisas, as ideias. Segundo Platão, atingir o conhecimento implica converter o sensível ao inteligível, ou seja, despertar, reviver e relembrar esse conhecimento esquecido. Dessa forma, a alma se liberta das aparências para se abrir ao conhecimento das ideias verdadeiras. As três formas: a ignorância, a opinião e o conhecimento. Nas ideias dele, somente um homem com conhecimento pode governar bem. Platão defendia o inatismo. Nascemos com princípios racionais e ideais inatas. A origem das ideias, segundo Platão, é dado por dois mundos, que são o mundo inteligível e o mundo que nós, antes de nascer, passamos para ter as ideias assimiladas em nossas mentes. Platão dizia que todo indivíduo tem a alma dividida em três partes. São elas: racional, irascível e concupiscível. Assim, ele classifica as almas em ouro, prata e bronze. O que seriam as almas de ouro? Para Platão, possuem sabedoria para reconhecer a justiça e as virtudes. São as ideias para cargos políticos e advocacia. Platão define as almas pratas possuindo o domínio da parte irascível, o que liga elas à coragem. São funções ideais que se ligam à defesa e proteção, como policiais e bombeiros. Platão ainda define outra alma, como bronze, que possui intemperança, é onde se encaixam os produtores, a classe operária como um todo. O objetivo da política para Platão é exatamente corrigir essa injustiça e tornar justo aquilo que é injusto. A palavra bem, do latim bene, é a qualidade de excelência ética que leva a uma melhor compreensão do amor, da irmandade, da humildade e da sabedoria. Um conjunto de boas ações favorecem na conscientização sobre a existência tanto do ponto de vista material quanto espiritual. O bem comum é o conjunto de condições de uma sociedade que facilita a cada cidadão alcançar a sua plenitude. As pessoas convivem em sociedade, desejam alcançar metas comuns, desenvolver-se, melhorar. O importante não é viver, mas viver bem. Segundo Platão, a qualidade de vida também tem importância no modo que ultrapassa a da própria existência. O ideal da cidade para Platão. Esses se dedicariam à produção de bens materiais. A segunda seria a classe dos guerreiros, que seriam responsáveis por defender a cidade de possíveis males. A terceira era dos filósofos, que deveriam dirigir a cidade e zelar pela sua obediência às leis. A verdadeira realidade. Platão acredita que por detrás de todo o nosso mundo, chamamos o mundo dos sentidos, que existe uma realidade abstrata, chamada de mundo das ideias, onde tudo é perfeito e eterno. Nós só podemos chegar a este mundo onde se encontra o verdadeiro conhecimento por meio da razão. Na concepção platônica, o homem é entendido como um filósofo, ou seja, como aquele que posiciona-se diante dos problemas da existência, como também diante de si mesmo através do processo de reflexão sobre a sua existência, que homem concreto vai se tornando filósofo. Você sabe o que é platônico? Significado de platônico, que tem relação com o sistema ou com a filosofia de Platão. O que é puramente ideal? Exemplo, amor platônico.
algo ou alguém que segue o platonismo, característica daquele que não se guia por prazeres de ordem material. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha, aproveita para se inscrever no meu canal, compartilhe com seus amigos e acione o sininho de notificação que fica aqui logo abaixo do vídeo. E não se esqueça que em breve eu estarei trazendo conteúdos, tá bom?